Abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, verso 10. Meus irmãos, eu não sei se eu consigo terminar a mensagem de hoje. Eu vou me esforçar para terminar, mas se não der para terminar, a gente, com a permissão de Deus, termina na semana que vem, ok? E eu vou fazer questão de ler um texto bem extenso, começando no verso 10, vamos até o 31, 1 Coríntios 1, do 10 ao 31, vamos ler o texto praticamente todo, e com a graça de Deus, a gente vai tentar chegar até o final. Glória a Jesus. Eu estava pedindo ajuda a Deus, e o Senhor falou uma frase para mim bem pequena, e que me deu a entender o que Ele queria falar com a gente. A frase que eu ouvi foi essa, literalmente eu ouvi essa frase: custou caro. Foi isso que eu ouvi de Deus, custou caro. E obviamente o Espírito Santo me fez entender o que custou caro. O plano da salvação, a estratégia para salvar a nossa alma custou caro. Vamos lá, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 31, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria
glorie-se no Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, ó Deus, na tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu falei aos irmãos que Deus disse: fala que custou caro. E é isso que eu quero fazer em respeito ao que Deus nos deu para pregar nessa manhã. Vocês já sabem pela palavra de Deus que não havia outro caminho. E por isso que eu entendi bem depressa o que Deus queria dizer quando falou que custou caro. Não havia outro caminho, não havia outra alternativa, não havia outra pessoa capaz de salvar a humanidade. Literalmente, o plano da salvação é a expressão máxima do amor de Deus. Mas também é a expressão máxima da sua loucura. Vocês viram aqui no texto que lemos que a estratégia de salvar o homem beira as raias da loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E Paulo nos deixa esse tratado que eu vou aproveitar no final da mensagem, porque eu tenho outras coisas para comunicar no final. Se o Senhor nos der tempo, a gente volta aqui no texto que foi lido, ok? Em Filipenses, no capítulo 2, no verso de número 5, por favor, coloque na tela aí, vai me acompanhando com os textos sagrados. A Bíblia diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado em figura humana. Cadê o texto na tela? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu, na terra e também debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então preste atenção, custou caro, muito caro, porque o próprio Filho de Deus teve que se esvaziar para salvar o homem. Teve que acontecer um processo que a teologia chama de gnose divina, a humilhação do próprio Deus, o Deus exaltado, o Deus soberano, o Altíssimo, aquele que se assenta acima das mais altas potestades. Ele, como Deus, se fez homem. Ele de Senhor se fez servo. Ele de adorar.
Porque ele mesmo admite aí no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa, o lugar em que estava sentado. Então eu disse: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou o homem de impuros lábios, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Me ajude a terminar: o Senhor dos exércitos. Então, se Deus precisasse de alguém para morrer, Isaías não era qualificado, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas tem alguém santo, aleluia, tão santo que os anjos usam as duas asas para cobrir os pés, usam duas asas para cobrir os olhos, e com as duas que sobram voam e vão passando perto do trono dele, dizendo: santo, oh glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, ele é tão santo que os santos anjos do Senhor se sentem impuros perto dele. Por que Isaías não podia? Porque tinha lábios impuros. Porque Jesus pôde? Porque ele é santo, 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 oh glória. Aí nós temos a chance da remissão, porque alguém verdadeiramente santo pôde atender o chamado. Não tem esse texto na Bíblia, mas eu sei que em algum momento lá na eternidade aconteceu isso. O que, pastor? Houve um momento em que Deus disse: eu tenho que salvar o homem, preciso de alguém para morrer no lugar dele. A quem enviarei? A quem enviarei? Quais são os requisitos, Rodrigo? Quais são os requisitos? Bom, eu preciso de alguém que seja santo, sem qualquer pecado, e que resista à tentação que acontece na terra. Os anjos também eram santos, mas até pelo que viram lá em Gênesis, eles disseram: eu não sei se suporto a tentação da terra. Porque outros anjos como nós se viram tentados a se prostituírem com mulher. Então eu não sei se suporto manter a minha santidade num lugar sujo como a terra. Quais são os requisitos? Eu preciso de alguém que, apesar de ser santo como Deus, aceite ser humano como qualquer barro. E o escritor aos Hebreus disse: nós temos um sumo sacerdote que, como nós, aleluia, homem, foi tentado em tudo sem cometer pecado. Me ajude, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quais são os requisitos, André? Eu preciso de alguém que seja capaz de morrer por pessoas injustas, capaz de morrer por pecadores, que aceite o castigo que não merecia, que aceite as feridas que trarão cura, que suba como renovo, como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, que seja experimentado dos trabalhos, que seja um homem de dores, que alguém olhe para ele e não se sinta atraído porque nenhuma beleza havia, mas seja moído por causa das transgressões dos pecadores e seja maltratado por causa da iniquidade dos transgressores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Eu preciso de alguém disposto a morrer por pecadores terríveis, por homens injustos, por homens cruéis, por pessoas endemoniadas, por feiticeiros. Eu preciso de alguém que aceite morrer por blasfemadores, por ladrões. Eu preciso de alguém que aceite morrer
por toda sorte de homem e de mulher, mas que também tenha pecado de voltar, tenha capacidade de voltar da sepultura, capacidade de ressuscitar. E ele disse: ninguém consegue tomar a minha vida, eu mesmo entrego, mas depois de 3 dias eu volto. Se vocês precisam de alguém para salvar, aqui está o nome dele: Jesus de Nazaré. Foi morto, mas reviveu, aleluia, está à destra do Pai. Aleluia, me ajude, meu irmão, me ajude, minha irmã, glorifique o nome do Senhor. Eu ouvi Deus falando comigo: Jean, diga para minha igreja que custou caro. Custou caro, eu não tinha ninguém para mandar. Eu queria que outro dissesse: eu vou. Nemanderaia, Ramachoquindaia. Eu queria que alguém dissesse: Pai, eu aceito. Gabriel, o querido Gabriel, assiste diante de Deus. O posto dele é na frente do trono do Senhor. Que coisa linda. Ele olhou para Deus, ele viu o apelo, mas ele disse: não dá para mim. Eu levo o recado, eu levo mensagem, mas morrer por pecadores eu não tenho capacidade de fazer. O poderoso Miguel, príncipe dos exércitos do Senhor, estava do lado protegendo a guarda real. Poderia dizer assim: eu sou um guerreiro. Mas geralmente a maioria dos guerreiros estão dispostos a matar por quem ele ama. Quase ninguém está disposto a morrer, muito menos por quem o odeia. Então talvez Miguel dissesse: Senhor, se o Senhor precisar de alguém para matar pecadores, eu estou aqui. Se o Senhor precisar de alguém para morrer numa guerra, para defender o trono do Senhor, para expulsar o diabo daqui do céu, eu estou aqui. Mas para morrer por injustos, me perdoe, eu não tenho tal capacidade. De repente, do lado direito, aleluia, o cordeiro olha para o seu pai e disse: eu irei. Aleluia, me ajude a glorificar. Eu irei e trarei o homem de volta a ti. E ele disse: fala para Ezequiel: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. A que tiver ferida eu vou curar, a que tiver aleijada eu vou restaurar, a que tiver caindo eu vou levantar, vou colocar no meu ombro e vou trazer de volta a tua presença. Ei, meu irmão, glorifica a Deus. O filho veio, o filho disse: deixa que eu vou buscar. Aleluia, só ele preenchia todos os requisitos. Deus não tinha outra opção, ele era a única opção que Deus tinha. E aí, pastor Paulo, custou caro demais, caro demais. Sabe, você olhar o céu inteiro, seres gloriosos, anjos tremendos, mano, isso não está na Bíblia, mas eu consigo pensar. Imagina o pai dizendo para o filho: calma, meu filho, não, espera um pouco. Você é meu filho. Você é meu filho, calma. O céu inteiro, gente. Alguém pode ir lá. Eu preciso trazer essas pessoas de volta. Alguém pode ir. Não sei se foi ali, não sei se foi num momento como esse que Apocalipse 8 se cumpriu e houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu sei, está em outro contexto, mas alguma coisa parecida com isso aconteceu. Até que o pai disse: não tem jeito, já que não tem ninguém, eu vou enviar o meu filho. E aí, você sabe que o pai já sabia tudo o que ia acontecer. Em Mateus, no capítulo 21, no verso 33, diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre.
e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Custou caro. Marcos capítulo 12, verso 1 ao 9 conta essa mesma história. Lucas 20, verso 9 ao 16 conta essa mesma história. 3 evangelistas se juntaram para dizer para mim e para você: custou caro. Não honraram os mensageiros, não honraram os profetas, não honraram os anjos e não honraram o próprio Filho de Deus. Sabiam que era Ele, mas não honraram. Caifás falou naquele dia, naquele ano: para que a nação não venha morrer, vamos escolher um homem para morrer por todos. A Bíblia diz que ele não sabia que estava sendo profeta naquele dia, porque era o sumo sacerdote. Ele não sabia. E disse o evangelista: Jesus morreria não apenas pela nação de Israel, mas pelo mundo inteiro. Quantos aqui sabem que Jesus morreu em seu lugar? Cadê aquele brado de glória? Tem gente que vem para a igreja só para resolver problema. Eu quero saber quem veio para a igreja porque sabe que Jesus morreu em seu lugar. Me ajude aí. Não é uma historinha para você chorar, não. É uma historinha para você respeitar. Custou caro. Ele morreu em seu lugar. Meu Deus enviou servos, profetas, anjos. Tentaram até abusar sexualmente dos anjos de Deus. Está lá em Gênesis 19. Em Gênesis 19, os homens tentaram abusar dos anjos de Deus. Irmãos, a coisa é muito horrorosa. E eu fico pensando: que coragem é essa de Jesus? De morrer por pessoas como essas, de pessoas como eu, de pessoas como você. Quando o pai chegou a essa conclusão, disse: ao meu filho eles vão respeitar. Respeitaram nada, sabiam quem ele era, e mesmo assim o mataram. Um dos versículos mais vergonhosos da Bíblia é quando lá em João, se não me falha a memória, no capítulo 13, a Bíblia diz que muitos sacerdotes e escribas creram que Jesus era o Filho de Deus, mas não lhe deram glória, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que é alguém crucificar conscientemente o próprio Filho de Deus? Foi isso que fizeram. Ninguém estava enganado. Fizeram sabendo. O único enganado ali, eu acho que era o centurião, que entrou de gaiato naquela história, que recebeu ordem para cumprir a execução. E quando o céu escureceu, ele ficou apavorado, dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Cadê os adoradores que são gratos a Deus pelo preço que foi pago, pelo sacrifício feito na cruz? Me ajude, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. O Pai sabia que isso aconteceria e mandou a si mesmo. O que é que explica isso? Isso só se explica com João 3,16. Porque se não tiver João 3,16, pastora Sheila, eu volto para Corinto e digo: é a loucura de Deus. Deus ficou louco matando o filho dele por pecadores, para salvar pecadores. Mas em João 3,16 eu descubro que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para morrer à toa? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Oh glória, levante a mão e adore, mas tenha a vida eterna. Aleluia.
Aleluia, custou caro demais. Caro, caro, caro demais. A cruz era a coisa mais horrível que havia na época. Tão horrível que na véspera da crucificação, o filho chegou para o seu pai, agonizando em oração, horas de oração, a ponto do suor se transformar em sangue. Num quadro severo de depressão, de angústia, as veias da pele estouram e a pessoa sangra, soa como se fosse sangue, ou soa sangue. E aí aconteceu isso com ele, tamanha era a opressão daquela madrugada e daquela crise toda. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas eu não vim aqui para fugir da raia. Seja feita a tua vontade. Meu irmão, foge do pecado, foge da iniquidade. Diga não para Satanás, chute a cara do diabo e diga para ele: eu não vou desprezar o que o meu Jesus fez por mim, porque o sacrifício dele custou caro. Aleluia. Custou caro porque não tinha outra opção. Custou caro porque Deus se fez homem. Custou caro porque o próprio Deus, meu Deus, teve que se humilhar quando já tinha se humilhado, para que os homens crescem nele. Geralmente, como a pastora Misilene falou aqui, as pessoas, elas fazem as coisas em busca de glória, fazem as coisas em busca de aplauso e de admiração. É por isso que elas se esforçam por algumas coisas. Elas querem pelo menos um tapinha nas costas, um elogio. E Deus sabe que isso é vaidade, e Ele não quer se prestar a isso. O apóstolo Paulo entendeu isso com tanta clareza, que ele fazia questão de não falar de si para ninguém. Paulo teve uma experiência tremenda de ir no terceiro céu e de contemplar lá coisas inefáveis que não é lícito, vai endoidar qualquer homem que ele conte. E na hora de contar essa história, ele não disse: eu tive a honra, a grata satisfação de ir ao terceiro céu. Ele precisava dar esse testemunho, mas ele ficou com medo de ser vaidoso. Então como é que ele resolveu como é que ele usou? Que estratégia ele usou para resolver esse problema? Ele disse: houve um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. E ele tenta falar de homem igual a João. João era o discípulo amado, mas ele nunca disse: eu sou o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele só dizia: aquele discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça nos... Porque a gente aprendeu a não atrair glória para nós, porque por Ele, para Ele e por causa dEle são todas as coisas. Glória pois eternamente a Ele, amém, aleluia. Nós aprendemos isso, e aprendemos com quem? Com o próprio Deus. Eu já li isso para vocês, Filipenses 2:5. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E a pergunta que eu faço hoje é: em gratidão ao que Ele fez por você, você está disposto a se esvaziar do seu eu, carregar a sua cruz e ser fiel até a morte? Remassai, oh glória. Ele fez o papel dele e disse: tenha o mesmo sentimento em vocês. Aí agora você pense em Deus, Deus querendo salvar. Aliás, antes de falar de Deus, deixa eu lembrar de Paulo outra vez. O apóstolo Paulo foi tão atacado que a palavra que ele pregou estava sendo desprezada. E ele diz: a palavra não pode ser desprezada. Para não desprezarem a palavra, ele falou: olha, a partir de agora eu vou falar que nem louco. Aí falou: eu sou fariseu dos fariseus, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sei que eu estou falando que nem louco. Por quê? Porque ele estava se gabando de quem ele era. E quem conhece os princípios de Deus sabe que isso é loucura. Sabe que isso é loucura. Agora nós temos o próprio Deus contrariando sua própria maneira de agir. Tudo por um propósito. Qual o propósito? Salvar você. Salvar você. Ontem eu conheci um testemunho tremendo.
um pastor que é missionário na África. Ele mostrou vários vídeos e deu muito testemunho. Foi maravilhoso estar aos pés daquele homem ontem. E ele contando que lá não tem jeito, lá só se prega o evangelho mostrando o poder. Não dá, porque o bruxo faz coisas terríveis. O bruxo voa na frente das pessoas. Ele contou de um diácono que eles deixaram para liderar uma igreja de mais de 200 pessoas. Novo convertido, o pobre coitado. E os bruxos se juntaram. E você já deve ter visto vídeo assim. Jogaram um redemoinho, e o redemoinho destruiu a igreja inteira. Quando o diácono chegou em casa, um outro redemoinho destruiu só a casa dele. Feitiçaria pesada. Então, no lugar daquele, tem que chegar com poder. Ele foi pregar numa cruzada, e o presidente botou uma guarda para proteger o pastor. Por quê? Porque os bruxos daquele local já tinham prometido que matariam o pastor no púlpito, na hora da cruzada. E eles estão acostumados a matar gente apenas olhando nos olhos. E o pastor está lá, buscando a Deus, se preparando. A cruzada seria 5 horas da tarde. E 5 da manhã, o bruxo foi lá na selva para fazer seu último sacrifício, para pedir as instruções aos demônios de como ele mataria um pastor em cima do púlpito. E na ida dele para a mata, ele derrapou com a moto, bateu com a cabeça num toco, abriu a cabeça como se abre coco. Era para o pastor morrer 5 da tarde, o bruxo morreu 5 da manhã. E sabe o que aconteceu? Os outros bruxos, quando viram que o bruxo mais poderoso morreu porque mexeu com quem não podia, se converteram a Cristo porque descobriram um poder maior. São histórias assim. Mas gente, me perdoe aqui se isso agredir, é se rebaixar demais, ter que mostrar o seu poder para as pessoas, para elas acreditarem em você. Já viu aquele militar que tenta dar carteirada nos outros? É uma vergonha. Quer impor um pastor que oprime pessoas. Me respeita, que eu sou pastor. Puxou a carteira para ser respeitado. Se você não é digno de respeito pelo nome que você tem, não é o título que lhe deram que vai lhe dar algum respeito. Se dê ao respeito e as pessoas te respeitarão. E se você é uma pessoa de respeito e alguém não te respeita, não use sua credencial para impor respeito para ninguém. Deixe que Deus é juiz e Ele vai mostrar quem é quem. Ninguém precisa se exibir para mostrar quem é. Agora me fale, se eu não preciso me exibir para dizer quem sou, por que Deus teria que se exibir? E Jesus, deixa eu usar uma expressão aqui, não porque é a expressão que eu creio, mas só para dar a ênfase que eu preciso. Jesus, pobre coitado, teve que se exibir para conseguir cumprir a missão dele. Ele chegou para um rapaz paralítico que foi descido pelo telhado por 4 amigos e disse para o rapaz, era só o que o rapaz precisava de verdade: os teus pecados estão perdoados. Pronto, está feita a bênção, o cara vai morar no céu. Vale um glória ou não vale, gente? Mas começaram a reclamar: quem é esse que ousa perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus, falando como louco, voltou e disse: olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Oh glória, isso é a loucura de Deus. Tem que se exibir, tem que mostrar poder para as pessoas acreditarem nele. Por favor, João 14, verso de número 11, está escrito assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras que eu faço. Na verdade, as obras vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. João 10 agora, verso 25. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não
credes as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Verso 28: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Dê um brado de glória. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Foi meu Pai quem me deu, Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Loucura, se humilhando, dando prova. O Criador do universo apelando para o coração humano. O Criador do universo apelando, mostrando provas, mostrando sinais, mostrando milagres, só para que alguém diga: agora eu creio. Meu irmão, foi literalmente isso que Jesus falou: se as minhas palavras não te convencem, pelo menos respeite as minhas obras. Como Elias fez no Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. Mas se Baal é Deus, vamos servir a Baal. E propôs um desafio: Deus que responder com fogo, esse vai ser o verdadeiro. E Baal, e os servos de Baal vão lá e se cortam com cordas e facas, e gritam, quase 4 horas de gritaria, e nada aconteceu. Baal estava amarradinho da Silva. Não é da Silva não? O pessoal da família da Silva não quer não, né? De quê? Estava amarradinho da Silva. Amarrado, pronto. A varoa está com a unção profética hoje, eu não posso reclamar. Estava amarrado. Aí Elias vai orar. Loucura, né, gente? Loucura. Prepara o sacrifício. Falou: pode meter água aí, mete água, joga mais água, pega mais lá, joga água, joga, pode jogar, joga água. Vou ter que me exibir aqui diante de vocês, isso não é do meu coração. Senhor, Tu sabes que eu fiz todas essas coisas obedecendo a Tua palavra. E agora, meu Senhor, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus, e que eu sou teu servo, responde com fogo. E desceu fogo do céu, e lambeu o sacrifício, e lambeu a água, e lambeu a pedra. Oh glória, lambeu todo aquele altar. E o povo só depois começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só Deus teve que mostrar o seu poder para as pessoas acreditarem. É exigir mais de alguém que já deu o filho dele. É exigir demais, é cobrar muito de alguém que já fez o filho morrer por mim e por você. É a isso que Paulo chama de loucura de Deus. Você sabe que jurar é um sinal de fraqueza. Concorda ou não? As pessoas que não têm muita credibilidade, às vezes têm que recorrer a um juramento. Quando falam, as pessoas não costumam dar valor ao que elas falam, então elas apelam e falam: eu juro. E algumas pessoas precisam jurar por alguém que seja maior. Todos precisam jurar por alguém que seja maior do que ele. E tem um que diz: eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro pela salvação da minha mãe, pobre da mãe, né? Aí alguns mais ousados ainda dizem: eu juro pelo próprio Deus. Jesus falou: não faça essa loucura não. Você não é dono do trono dele, nem pelo altar você pode jurar. Pelo contrário, faça a tua palavra ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Jurar é um sinal de fraqueza. Mas Deus ama o mundo de tal maneira que Ele, não tendo ninguém acima dele por quem jurar, disse: por mim mesmo eu juro, diz o Senhor. Você está entendendo? Tudo isso para quê, pastor? Para salvar você, crente, para escrever teu nome no livro da vida. Então eu entendi: custou
caro. Naga sebriaia, fique de pé comigo. Custou caro. Custou caro demais. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Semana que vem eu termino. Eu tinha que voltar para a carta de Paulo aos Coríntios. Mas você já entendeu que nós não podemos tratar a salvação com indiferença. Não tinha, pastora Sheila, outra opção. Deus foi tão longe, Deus foi tão fundo, Deus foi tão alto, Deus foi tão baixo, Deus foi no sul, foi no norte, se humilhou de todas as formas, implorou tanto, provou quem Ele era, pagou um preço tão absurdo, que eu pergunto, como é que a gente pode tratar isso com indiferença? Eu já disse isso nas últimas semanas, acho que umas 3 ou 4 vezes, e vou dizer mais uma vez: um verdadeiro ateu não é um incrédulo. O que é ateu? É alguém que nega quem Deus é. O incrédulo não pode negar quem Deus é, porque ele não acredita nem que Deus exista. Ninguém vai negar o que ele pensa que não existe. Mas o verdadeiro ateu é aquele que, sabendo que Deus existe, vive como se Ele não existisse. Você sabe que Deus é real? Você tem certeza que o Senhor é real? Você também sabe que Jesus morreu em seu lugar? Então, em nome de Jesus, não finja que isso não aconteceu. Não finja que isso não tem a ver com você. Foi por você mesmo. Eu já vi gente, meu Deus, dá vontade de esmagar a pessoa e dizer: não faça uma loucura dessa não, cara, pelo amor de Deus. O cara fala assim: eu não pedi para ele morrer por mim. Isso aí é problema dele. Olhe para cá, eu também não pedi para ele morrer por mim. Ele morreu porque ele amou. Ele morreu por mim porque ele amou. Mas o preço foi alto, e eu não vou fingir que isso não aconteceu. Eu vou viver da melhor maneira possível, para de alguma forma o Senhor, como está lá em Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo ele enfermar, o trabalho das suas mãos ele verá. Oh glória! Está aqui a Érica, está aqui a Desirê, está aqui o Giovanni, está aqui o Olegário, está aqui a Miriam, está aqui a Paulinha, está aqui o Davi, está aqui o Alex, o trabalho, está aqui o Sérgio, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Toda vez que você vem para a casa do Senhor, traz mãos santas para levantar, traz um brado de adoração. Toda vez que você dá testemunho da sua fé, da transformação que te alcançou, do perdão que veio à sua alma, toda vez que você fala do amor de Jesus para alguém, toda vez que você nega a proposta de Satanás, toda vez que você expulsa um demônio com a autoridade que ele te confiou, toda vez que Satanás sai envergonhado da sua frente porque não conseguiu te induzir ao pecado, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Ele vai dizer: valeu a pena morrer pelo Diorre, valeu a pena morrer pela Ieda, valeu a pena morrer pelo Vander, porque o meu servo está ali, a minha serva está ali. Ela aceitou o terrível e grande sacrifício que eu fiz com o meu filho naquele Calvário. Feche os seus olhos e ore ao Senhor nessa hora. Eu sugiro que você peça perdão a Deus. Sim, é essa a minha proposta. Eu sugiro que você peça perdão a Deus por todas as vezes que você desprezou o sacrifício de Jesus. Peça perdão a Deus. Tem algumas pessoas dobrando o joelho. Fique à vontade, você não se sinta obrigado, mas se quiser dobrar o seu joelho para fazer essa oração, faça do jeito que você se sentir mais à vontade. Mas a minha sugestão é essa: peça perdão a Deus por todas as vezes que você desprezou o sacrifício que Cristo fez.
vivendo da sua própria maneira, falando o que bem queria, agindo como bem entendeu, sem se preocupar com a vontade do Senhor. Todo esse sacrifício, todo esse esforço, toda essa dor, tudo isso foi para que você fosse transformado em nova criatura. Então fale com o Senhor nessa hora. Vai orando a Deus. Para salvar, um pacto para selar.